Deus, nosso Pai, de amor, de bondade e justiça infinita, nós aqui nos encontramos, reunidos por Jesus, esse Espírito benfazejo que o Senhor nos encaminhou, Pai, para nos resgatar, para trazer a luz até nós. Que nesta noite, onde vamos nos debruçar sobre mais um trecho do Evangelho, nós sintamos a luz de Jesus chegando em cada uma de nossas mentes, fazendo com que nós estejamos avançando em Tua direção. Muito obrigado, Pai, e que assim seja. Do capítulo 14, honra teu pai e tua mãe, instruções dos Espíritos, Santo Agostinho, Paris, 1862, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Ela sempre revolta os corações honestos, mas a ingratidão dos filhos com seus pais tem um caráter ainda mais odioso. É especialmente sob esse ponto de vista que vamos encará-lo, para analisar suas causas e seus efeitos. Nisto, como em outros pontos, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo paixões ou virtudes inerentes à sua natureza e vai ao espaço, aperfeiçoando-se ou ficando estacionário, até que queira ver a luz. Alguns partem, pois, levando consigo fortes ódios e desejos insaciados de vingança. Mas a alguns desses, mais adiantados que outros, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os efeitos funestos de suas paixões, e é então que tomam boas resoluções. Compreendem que para se chegar até Deus, só há uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade sem perdão e com o ódio no coração. Então, através de um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas com essa visão a sua animosidade desperta. Revoltam-se ainda mais com a ideia de perdoar que com a de abdicar-se de si mesmos. Sobretudo, revoltam-se com a ideia de amar aqueles que talvez tenham destruído sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses desafortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos para dar-lhes a força no momento mais decisivo da provação. Finalmente, após alguns anos de meditação e de preces, o espírito aproveita-se de um corpo que se prepara na família de quem detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens superiores, para cumprir na terra os destinos desse corpo que acaba de se formar. Qual será, então, sua conduta nessa família? Dependerá da maior ou menor resistência de suas boas resoluções. O incessante contato com os seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual ele às vezes sucumbe, se sua vontade não é suficientemente forte. Assim, conforme seja levado pela boa ou pela má resolução, ele será amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Por aí se explicam estes ódios, estas repulsas instintivas que se notam em certos filhos e que nenhum ato anterior parece justificar. Com efeito, nada nessa existência poderia ter provocado essa antipatia. Para dar conta disso, é preciso voltar o olhar para o passado.
Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Conhecei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em reaproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos foi confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes com fidelidade. Vossos cuidados e a educação que lhe dareis ajudarão em seu aperfeiçoamento e em seu bem-estar futuros. Pensai que para cada pai e cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se ele ficou para trás por vossa falta, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós a felicidade dele. Então, atormentados pelo remorso, vós mesmos pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercarás de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, cercar-vos-á com seu amor. Nós vamos parar por aqui, porque esse item ele é bem extenso, né? E leitura todos podem fazer posteriormente. E a gente hoje vai conversar sobre a ingratidão, e toda vez que a gente conversa sobre ingratidão, principalmente, né, dos filhos, e essa ingratidão, quando a gente olha num aspecto mais amplo, a gente percebe o quanto nós ainda todos trafegamos nessa dificuldade. Aqui, obviamente, a gente está trazendo um trecho que fala em relação aos nossos pais, né, aqui carnais, mas eu gostaria de trazer para todos nós essa ampliação de reflexão, aonde essa questão de ingratidão, como a gente acabou de falar, ela persiste em todos nós, porque na maioria das vezes a gente se esquece do Pai maior. Quando a gente se esquece de Deus, né, nas situações mais adversas, que sejam, quaisquer elas que sejam, a gente vê que ainda trafega mentalmente no âmbito da ingratidão, né? E às vezes a gente ainda pode entrar na ilusão de que nós não agimos desta forma, né? E eu fico pensando, né, no trecho do Evangelho que fala que quando a gente vai iniciar qualquer obra, qualquer tarefa, que a gente tem que se referenciar a Deus, que quando a gente conclui, que a gente tem que se referenciar a Deus. O tempo inteiro nas nossas obras, nos nossos atos, a gente deveria estar referenciando ao Pai. E quando a gente analisa na nossa intimidade, a gente vê quantas faltas que a gente ainda comete em relação ao Pai. Às vezes a gente abre os olhos, sai da cama e sequer lembra de agradecer a Deus que permitiu que a gente tivesse um novo dia, né? Tá tendo uma nova oportunidade de reescrever a nossa história, né? Cada vez que a gente se levanta, a gente tem essa oportunidade. Então, eu quis trazer primeiro esse ponto, porque eu acredito ser muito importante sempre para nós, através do momento do Evangelho, e pouco a pouco eliminando as nossas ilusões, né? E muitas vezes a gente tem a ilusão de já estar num determinado ponto, e eu não vejo nenhum mal em que a gente enxergue que a gente ainda não está no ponto que a gente imagina estar. A gente muitas vezes tomba justamente pelas ilusões, né? E eu fico pensando, né, se a gente é ingrato com Deus, nosso Pai, eu fico imaginando com os nossos pais da terra, né, os nossos pais carnais ou
que não sejam carnais, sejam do coração, né? Biológicos ou não importa, mas se a gente falha com Deus, nosso Pai, que dirá com os nossos pais também da terra, né? Então, isso colocado, eu acho que a gente precisa trabalhar excessivamente na busca de identificar, né, essas nossas ações, que às vezes elas são persistentes, né? São ações que a gente fica persistindo nesse processo de ingratidão quando a gente já tem condições como espírito de se afastar desse âmbito, né? Do âmbito da ingratidão e converter as nossas ações para gratidão. Isso é uma transformação enorme para nós. Essas relações materiais, né, terrenas, elas trazem para nós essa possibilidade do exercício para que a gente consiga fazer essa construção, que é uma construção tão importante da criatura, de ser grata. A gente agradecer por tudo aquilo que nos é concedido. Às vezes a gente esquece nas nossas celebrações de aniversário de que foi através, né, de um pai e de uma mãe que a porta foi aberta para o mundo terreno para nós. E quando a gente olha para isso, a gente vê que só isso já deveria bastar para a gente ser grato, né? E às vezes a gente exige deles mais do que a gente sequer tem direito de fazer, né? Por mais que a gente possa ter vivenciado em outras existências dificuldades com esses espíritos, a gente sempre deveria ter na nossa mente essa instrumentalização da gratidão, porque é um aprendizado para todos nós, né? Porque a relação pai, mãe, filhos, essa relação, ela consolida a relação de irmandade, antes de mais nada, né? Porque é um irmão e uma irmã que escolhem, né, se dedicar a nós, com uma possibilidade, às vezes, que nem o Santo Agostinho colocou aqui, que se a gente falir no processo, por exemplo, de educação, e o nosso castigo é ver esse espírito que a gente ama entre as criaturas sofredoras. E não tem nada mais difícil para um pai do que observar o seu filho transviando pelo caminho. Observar uma criatura que você conhece, né, carregou no colo por tanto tempo, você às vezes vê-la envolvida com vícios que são funestos, né, não importa quais eles sejam, com ideias atávicas, cometendo às vezes crimes, né, todo esse processo de adoecimento. Isso é uma punhalada no coração dos pais, com certeza. E a gente tem essa oportunidade quando Deus confia a nós esse irmão que vai ser chamado de filho, né? E a gente ter essa oportunidade divina é algo que a gente às vezes não compreende a responsabilidade. Então, eu vejo que esse aprendizado que a gente está conversando aqui de gratidão, tá? Estamos falando de gratidão e ingratidão, é algo que nós já temos com o cristianismo, com a doutrina espírita, a possibilidade de estabelecer nas nossas mentes esses parâmetros tão importantes para que a gente realize a nossa tarefa. A gente não leu inteiro o trecho, mas mais para frente Santo Agostinho ele coloca
Deus não dá uma prova acima das forças daquele que a pede. Isso também Jesus coloca para nós, né? Santo Agostinho está aqui parafraseando com Jesus. E eu acho interessante a gente refletir sobre isso, porque se a gente vive uma situação como essa que eu disse, onde a criatura confiada a nós, ela se transvia, a gente tem que observar o que a gente tem feito em relação àquilo, né? Em relação a essa nossa relação estabelecida com esse Espírito. Porque às vezes, né, antes da gente receber esse filho, receber essa criatura, a gente às vezes, né, tem o pensamento, eu gostaria que fosse uma menina, eu gostaria que fosse um menino, eu gostaria que tivesse saúde, né? A gente vai fazendo essas criações. E às vezes, quando a gente ainda se debruça sobre as nossas imperfeições e aquilo que Deus concede para nós não é de acordo com o que a gente às vezes estava esperando, a gente às vezes se rebela, às vezes a gente não aceita, né? E acaba às vezes falindo nesse processo, que é um processo sublime de educação, de criação, né? É um processo de cocriação, aonde Deus nos permite, através de um movimento tão sublime, que a gente possa relacionar com espíritos das mais diferentes ordens. E a gente nunca sabe quem a gente está ali recebendo. Essa semana a gente estava conversando sobre a Mãe de Jesus, né, quando a gente estava falando sobre Boa Nova, e a gente vê, né, que ali a Mãe de Jesus talvez ainda não tivesse a dimensão, obviamente ela sabia da grandiosidade, mas talvez não tivesse a dimensão dessa grandiosidade, né? Não que em hipótese alguma ela tenha feito algo, mas eu fico pensando, né? Às vezes a gente não sabe as criaturas que estão conosco, né? E a gente às vezes não faz aquilo que é necessário, aquilo que a gente deve fazer para poder cumprir com o que foi estabelecido nesse movimento tão sublime que Deus está colocando nas nossas mãos. E quando a gente se debruça com amor, com essa gratidão a Deus por esse momento, a gente com o tempo vai colhendo os frutos disso, né? Eu estava agora há pouco trabalhando, meu filho chegou do trabalho, veio trazer uma boa nova, uma boa notícia, e é sempre bom você perceber que as nossas construções, elas podem construir laços tão firmes de confiança, aonde às vezes criaturas trazem para nós aquilo que muitas vezes não compartilhariam até com outras pessoas, e a gente não percebe a gratidão. Normalmente a gente se foca, né, no mal, então não que não seja importante a gente ver, né? A gente tem que ver o mal também, mas a gente tem que ir mudando essa chave de operar as nossas mentes no mal, onde a gente só tem essas percepções funestas, mas a gente também começar a ter a percepção da gratidão, né? Porque se por um lado existe a ingratidão de muitos filhos com seus pais, também existe a gratidão de muitos filhos com os pais, né? Talvez ainda não seja uma gratidão completista, mas é como eu comecei falando, né? Nós temos que olhar para essa ilusão de que nós, que às vezes já estamos, né, na maturidade, que já temos um conhecimento filosófico, religioso, mas ainda não temos a prática total, né? Porque quando a gente pensa nessa questão em relação a Deus, nosso Pai, a gente vê que a gente ainda está falindo, né? Ainda encontra muitas vezes falência da nossa parte. Então a gente muitas vezes está semeando e depois está colhendo.
Então, é olhar para a vida pacificando a nossa intimidade. Hoje eu estava lendo um pouquinho de manhã, como eu sempre faço, o Emmanuel, e ele estava trazendo nesse trecho que eu li sobre essa questão dessa movimentação que a gente deve fazer, independente de qualquer outra criatura, de qualquer outro. Nós temos que fazer sempre a nossa parte. Se a gente já sabe qual é o correto, nós temos esse dever para com Deus, nosso Pai, em forma de gratidão, de cumprir com aquilo da forma correta. Porque Deus nos concedeu essa oportunidade de enxergar. Se a gente enxergou, a gente tem que retornar ao Pai a gratidão de viver aquilo da forma correta, daquilo que me é conhecido. Porque se eu não faço isso, eu sou uma criatura ingrata, né? Então, quando a gente conversa sobre ingratidão, a gente conversa sobre Santo Agostinho, né? É algo que é tão amplo, né? Até em conteúdo realmente do trecho do Evangelho é enorme, mas para as nossas mentes é também algo que traz uma amplitude gigantesca, né? Então que a gente consiga olhar para esse trecho com a profundidade que ele merece, para que a gente trabalhe a nossa intimidade e compreenda o quanto nós, como espírito, já podemos fazer.